Olá, gente! Vamos aguardar mais um pouquinho, pessoal que vai entrando para nossa live hoje de um tema tão importante, que é: será que estamos preparados para a volta às aulas agora nesse segundo semestre? Vamos aguardar mais um pouquinho. Olá a todos que estão entrando. A gente está aguardando um pouquinho para o pessoal ir entrando para acompanhar a nossa live. Então, enquanto isso, eu vou comentando com vocês por que dessa live, tá? Por que foi pedido tanto essa live? Era uma live assim que eu fiquei meia desajeitada, digamos, para fazer, porque ela é pontos que tocam em feridas, principalmente quando a gente está falando agora de volta às aulas, quando a gente fala sobre um contexto de pandemia, que é novo, né? Foi uma realidade que nos foi forçada, não é uma realidade que a gente está acostumado, né, a ter, e principalmente quando a gente fala sobre essa questão de aula, né, de volta às aulas, e vários pais têm me pedido sobre a opinião, sobre o contexto. Como eu estou morando agora em Curitiba, o pessoal me pedindo qual a visão que a gente tem daqui da capital, né? Como tem sido tomado, o que tem sido visto de diferente do interior, tá? Então, pouco a pouco eu vou conversando com vocês. Eu separei, assim, tópicos para que não fique uma live chata, tá? E que a gente fale de pontos importantes. Quem quiser ir perguntando, né? A gente vai tendo essa troca conforme vai a live. Se eu não conseguir responder nesse momento, eu respondo após a live os comentários, já que a gente vai falar de um tema tão polêmico que é essa questão da volta às aulas agora nesse segundo semestre, tá? Ainda mais que agora a gente está tendo alguns estados que estão se manifestando em voltar às aulas, alguns em agosto, outros em setembro. Então, é um momento que nós pais ficamos à frente de uma realidade no qual não sabemos o que fazer, né? Então, o povo está entrando, já está dando no horário, eu costumo cumprir a questão do horário. Então, eu vou começando a falar com vocês. Essa live, tantos pais me pediram sobre essa live. É uma live extremamente delicada, porque a gente vai tocar em pontos que nem todos concordam. É uma realidade que foi forçada, né? Não é uma realidade que talvez a gente gostaria, né? E é uma realidade que nos faz questionar bastante, tá? Quanto a isso, eu vou fazer momentos de reflexão com vocês e apontar determinados pontos, mas vou falar para vocês que nesse contexto muitas vezes eu me coloco até neutra, porque a gente não sabe o caminhar agora dos próximos meses, essa questão que realmente vai acontecer, né? A gente agora teve um pico maior de contaminação, o pessoal andou se descuidando, saindo, né? Tentando recolocar a vida ao normal, e a gente teve esse pico de aumento, que é onde a gente teve um pequeno surto aí um pouquinho maior. Então, o estado de São Paulo, se não me engano, de ontem para hoje, decidiu que voltará às aulas a partir de setembro, tá? Aqui em Curitiba a gente teve várias pesquisas
pedindo para os pais se eles gostariam que voltasse às aulas, principalmente dessa parte dos pequenos, que a gente fala ali dos 5, 6 anos até os 10, 11 anos, agora em agosto. E essa pesquisa, boa parte foi promovida por escolas particulares. Então aqui entra o questionamento, porque a gente viu que realmente dividiu as opiniões, mas no contexto eu estou lendo muito que as pessoas têm falado que não concordam de voltar, que é um momento delicado, que já que está há meio ano praticamente nessa situação letiva, né, que deixarão seus filhos em casa e que não voltarão, mas a gente sabe que não depende também da nossa vontade de deixar nossos filhos em casa, porque a gente acaba ferindo a Constituição e ferindo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente tem tudo isso também para a gente seguir. Uma das coisas aqui que eu questiono todo mundo você está preparado? Quanto pai, quanto mãe, quanto genitor, vovó, tia, seja quem cuida do seu filho para essa volta às aulas? Porque quando a gente fala voltar às aulas, não será uma volta às aulas normal, né? Primeiramente, a gente vai ter todo um contexto de higiene, né? Outro contexto, a questão da roupa da criança vai ter que ser higienizada. A criança chega em casa, retira a roupa, né? A mãe coloca para lavar, às vezes no outro dia não tá seca essa roupa, então tudo gera um custo. A questão do álcool em gel que a criança levará, né? Será que todas as escolas terão condições? Por anos eu trabalhei em colégio do campo, tá? E a gente tinha uma realidade também muitas vezes difícil, porque às vezes era por poços artesianos, quebrava a bomba, o colégio não tinha que fazer toda uma documentação e enviar o núcleo para vir a bomba. Você imagina numa questão de álcool em gel, né? Aqui já envolve maturidade, da questão dos gastos da criança, uma preparação, né? Em contexto dos nossos filhos. Então envolve, gente, todo um contexto cultural também. Não envolve apenas o voltar ou não voltar. E, novamente, ele vai envolver gastos, né? A questão da máscara, será que realmente aquela máscara de tecido será a melhor opção? Ou será que nossos filhos terão que ter a descartável, né? Para descarte realmente de todo final de aula, retirar essa máscara e fazer o descarte pela questão da contaminação, que ainda a gente tem vários estudos, muitos contradizendo um outro, então é um assunto que realmente se torna delicado da gente falar. Eu vejo aqui que a Marilene, né, a minha comadre, comenta que se dependesse dela não voltaria, né, mas infelizmente realmente o que eu falei não depende da gente, né. Eu, num contexto, analisando de forma geral, eu acho muito delicado voltar, porque a gente não sabe como que vai se dar até o final do ano, né? Pode ser que melhore essa situação em 2, 3 meses, pode ser. Como pode ser que se arraste também até meados de novembro, de dezembro. Então, tem todo esse questionamento, tem toda essa questão. Então, uma das coisas que eu preparei, principalmente a questão da maturidade do nosso filho. Será que o nosso filho ele está maduro o suficiente para ter esses preparos de higienização? Porque é uma coisa atípica. Muitas crianças, quando a gente fala, ela vai, tira, né, a máscara do coleguinha, brinca, a gente sabe, né, que tem todo esse contexto também. A gente sabe que isso também vai gerar brigas, né, no colégio, isso vai envolver a questão, toda a rede pedagógica do colégio. Então, assim, vai envolver aqueles que têm o álcool em gel, que vão, não sei se vocês viram aqueles porta-álcool em gel de bichinho, né? Então tem criança que vai ter, tem criança que não vai ter. Então a gente entra novamente num contexto cultural, gente, extremamente delicado. Um quer, o outro não quer, principalmente quando a gente fala desse contexto aqui da segunda infância, das crianças, né, de 5 a 11 anos, essa questão da volta às aulas. Um ponto aqui principal que eu gostaria de falar com vocês o MEC sancionou a volta às aulas, no caso das faculdades,
que voltará só a partir de março de 2021, né? Eu acho que por que não nós também não voltarmos? Porque, novamente, a gente volta num contexto de maturidade das nossas crianças, né? De um cuidado em si geral. Uma das outras coisas que eu coloquei nos nossos adolescentes de 12 a 18 anos, esse contexto da higienização, né? Será que vai ser realmente levado a sério? Porque a gente tem alguns adolescentes que são mais desleixados, tudo. Será que esse adolescente muitas vezes não vai ser o vetor de estar levando a contaminação? Olha, gente, que é um assunto extremamente delicado. Por isso, assim, ó, eu pensei muito para fazer essa live, porque a gente toca num assunto e tudo é muito sensível nesse momento. Então é muito difícil você estar falando desse contexto sem estar apontando para um lado ou para outro lado. Então é extremamente delicado. Uma das outras coisas que eu separei, que existe uma realidade distante, vocês já sabem, da rede pública com a rede privada. Então, assim, quando a gente fala o contexto da rede privada no voltar às aulas, alguns colégios sim têm condições de colocar professores, um professor de apoio a mais em cada sala, né, para fazer as orientações, para cuidar da higiene. Sim, muitos colégios às vezes vai aumentar um pouquinho a mensalidade, vão trabalhar essa mensalidade de forma diferente, mas terá um álcool em gel, né, terá máscaras descartáveis disponíveis para essas crianças, né, terá um espaço trabalhado diferente. Mas e quando a gente fala da rede pública? Nossa, outra questão que se torna uma ferida, mas eu vou ter que falar sobre isso, é a questão do professor. Lá na nossa escola, muitas vezes o professor da rede privada, ele dá aula em uma escola apenas. Da rede pública, acaba trabalhando em 2, 3 colégios. E quando a gente fala da realidade, tá, do Fundamental 2 ali, dos 12 até os 14 anos, ou até o ensino médio em si, que a gente coloque, ele é mais delicado ainda, porque a gente sabe a nossa realidade do professor do Estado, tá? Eu fui professor do Estado, então nisso eu posso falar, né? Eu tenho noção do que é. Quantas vezes eu dei aula para em 4 escolas, chegando até 8, 9 turmas. Você acha que esse professor não vai ser o vetor, porque ele está de jaleco? Ele vai passar de sala em sala e muitas vezes ele não vai voltar para casa para manter uma higienização completa, trocar de roupa, tudo, e vai ter que ir para outro colégio dar aula. Então, gente, olha a questão, como ela é delicada. Como que a gente vai voltar às aulas, sendo que a gente não sabe as famílias que estão realmente cumprindo essa questão das regras, porque a gente sabe que tem várias famílias que têm burlado essas regras, que têm mantido contato com outras pessoas, que têm viajado, que não têm usado máscara, que não têm uma higienização legal, e o nosso filho está lá, na sala de aula. Então, é extremamente delicado quando a gente fala isso. Outra questão, nosso professor. Será que o nosso professor, ele dá aula só ali, só para aquela turma, só para aquele colégio? Gente, não é a realidade, tá? E muito menos a realidade do colégio, da escola pública, tá? Então a gente tem que fazer toda uma análise disso daqui. Será que esse professor, ele não vai ser o vetor, que é onde ele vai realmente levar? Quando a gente fala sobre dar aula, sobre esse contexto do ser professor, tá? E dessa questão da volta às aulas, a gente tem que lembrar novamente. Às vezes tem professor que passa por 4, 5 escolas, principalmente sendo questão do estado, dá aula para 8, 9 turmas. Você já parou para analisar que cada turma ela pode ter de 28 a 30, mas tem turmas com 40 alunos? Então, se a gente tem 9 turmas, olha quantos alunos vão passar por esse professor. Mas não é só isso, gente. Esse professor não vai ter contato só com esses alunos. Ele vai ter contato com toda a rede pedagógica,
tá? Com demais professores, com o agente 1, com o agente 2, com o pedagógico, com o pessoal do administrativo, do colégio e com tantos outros. Então, gente, olha o quanto é perigoso essa questão da volta às aulas, desde que toda essa questão dessa pandemia ela não esteja bem controlada, né? Porque vai acabar levando, né? Alguém vai ser vetor nessa situação. E isso é o que nós não podemos, vetores nesse momento, para que transmitam mais, né? Então vale muito a pena nós, pais, se questionar, tá? Será que é o momento? Quando vinha esse contexto de pesquisas, né? Será que, eu tô cansada com o filho em casa e tudo, né? Que bom, será que abrisse a escola, né? Porque o filho voltasse? Será mesmo? Então a gente precisa se questionar isso. Claro que não está sendo fácil para ninguém, muitos pais já voltaram a trabalhar, os seus filhos têm ficado com tios, com primos, com outras pessoas e principalmente com os avós, tá? Então é uma das coisas que essa semana eu conversava com um colega daqui, que cuida dessa parte do contexto do Disque Idoso, e a gente sabe que o nosso idoso está em casa e muitas vezes está sendo violado o direito dele, porque nós saímos e vamos trabalhar, nossos filhos agora podem voltar às aulas e ele estar indo e vindo, e o nosso idoso. Então, a gente está violando o direito do idoso, né? Novamente, a gente entra num contexto político-social extremamente delicado, porque a gente, se não eles liberarem as aulas e nós não deixarmos nossos filhos voltar ou não obrigarmos eles a voltar, a gente fere a Constituição e fere ECA. Então, existe toda uma situação em si que ela se torna extremamente delicada. Outra coisa que eu coloquei sobre isso, a questão do preconceito, né, da estigmatização do filho do outro. Mas tal pai, tal mãe, eles não estão seguindo realmente todo esse contexto do cuidado social. Então, é mais um problema que a gente tem toda essa questão do preconceito, do bullying, ela vai ir para uma estigmatização da criança, tá? Então, novamente, a gente vai acabar ferindo direitos, a gente vai acabar tendo transtornos também com isso. Então, por isso que eu falei para vocês, e a maturidade do filho de vocês? Como é que tá, né? Será que realmente o meu filho está preparado para voltar? É isso que temos que pensar. Será realmente que o nosso filho tem uma maturidade para estar em sala de aula, né, em plena pandemia, né? Será que no brincar, no ir do banheiro, será que ele vai se cuidar? Será que ele vai se higienizar bem? Será que ele está realmente usando álcool em gel? Será que porque um coleguinha não quis usar a máscara porque o pai falou que não tem necessidade, ele não vai chegar e não vai tirar? Então, assim, uma das coisas que eu falo já preparem os seus filhos para esse contexto. Caso volte às aulas, eu duvido muito que voltem agora em agosto. Acredito que em setembro há uma possibilidade, né? Então, assim, pai, mãe, converse com o seu filho, vai amadurecendo essa ideia de que sim, pode voltar, de que sim, ele precisa manter uma higienização, sim, ele precisa estar se cuidando. Caso um coleguinha não utilize a máscara, ele ainda precisa utilizar. Porque nesse contexto social, principalmente quem foi professores do Fundamental 1, a gente sabe que a criança, ela faz muito o que o coleguinha faz. Então, se o coleguinha faz determinado ato, às vezes ela acha engraçadinho e ela repete o ato. Nós temos que lembrar de que toda criança é uma folha em branco, toda criança é um espelho. O que ela vê em casa, ela vai repetir os atos lá na escola, tá? O que ela vê, muitas vezes um ato lá na escola, muitas vezes ela também repete na escola. Aqui entra aquela observação, tem pais que falam assim, não, meu filho não é assim lá em casa, né? Ele não deve estar fazendo isso na escola. E na verdade ele é um espelhinho. Então ele repete. Então aqui volta todo o questionamento, porque nós temos pais, acreditem, se quiser, que eles não acreditam nesse contexto da pandemia.
ou colocam todo um contexto que é inventado, que não existe, ou que isso dali é para matar determinados tipos de pessoa. Gente, a gente escuta isso, e escuta muito, tá? Que lá na família deles não vai pegar, e eles não mantêm higiene, eles não se cuidam, não têm essa rotina social em si de uma higienização completa. E essa criança também está indo para a escola e essa criança vai conviver com os nossos filhos. Então, aonde volto? Olha a estigmatização que nós já estamos tendo e já temos que nos preparar para isso. Então, quando eu falo desse contexto de volta às aulas, né, será realmente que se tem maturidade? Nós, pais, precisamos ter maturidade para isso, porque a gente sabe que vai gerar estresse. Nossos filhos precisam ter maturidade para isso, porque é uma realidade nova que eles estão sendo forçados e vão ter que amadurecer para fazer esse processo. A maturidade do colégio, da escola, da rede pedagógica. Será que nós temos hoje um auxílio da rede pedagógica? Será que essa rede pedagógica está preparada para essa nova mudança? É aqui onde eu digo, olha a barreira que nós temos, né? Uma realidade totalmente diferente da escola pública para a escola particular, tá? Porque a escola particular, né? Ela tem mudanças e caso se não se cumpra essas mudanças, ela tira o professor, tira o profissional daquela área, contrata outro ao mesmo tempo. E o Estado, tá? E o município e o Estado. Então, é um contexto muito complicado de remanejar um professor que não esteja cuidando bem da sua turma, que não esteja... Então, a gente entra, assim, em várias coisas extremamente delicadas, vários momentos delicados, e de que, quando os pais me pediram para fazer essa live, eu me questionei muito, tentei não fazer, porque a gente entra em contextos variados, perigosos e extremamente delicados, e de que nós não temos uma consciência de classe, tá? Nós não temos uma consciência social de todos estar se cuidando, de todos estar já trabalhando seu filho um amadurecimento, de todos esses tópicos que eu levantei, tá? Principalmente no contexto da maturidade, de todos em si que estão envolvidos, de todos esses atores, nós que estamos envolvidos, nem todos têm maturidade. E é um processo no qual nós devemos analisar, né? Infelizmente, nós só temos um meio de se manifestar hoje. No caso, se vir pesquisas para nós e a gente colocar nossa opinião de que não estamos a favor porque estamos com medo ou estamos a favor também. A gente sabe a realidade, que a realidade de um não é a realidade do outro. Aquela história assim, todos estamos no mesmo barco nessa situação de pandemia. Mentira, não, nós não estamos. Ontem eu fiz uma relação digamos interessante, eu falei, tá, todos estamos no mesmo barco, no Titanic, só que um tá lá no Titanic que afundou e outro tá no Titanic agora que vai ser lançado em 2021 com vários motores, né? Então assim, são duas realidades diferentes, pode dizer que tá no mesmo barco, mas um é o que afundou e outro que vai ser relançado. Então, não estamos no mesmo barco, não estamos nas mesmas formas, estamos em realidades totalmente diferentes. Então, isso é importante que todos entendam, né? Será realmente que eu estou preparado para a volta do meu filho às aulas? Então, vale essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado da minha live. Foi uma live que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação, para que não ferisse, né? Nem professores, nem a rede pedagógica em geral, mas também nem os pais que estão nos vendo, porque é um momento de questionamento, é um momento delicado. Agradeço e uma ótima noite para vocês.